Mas caindo para dentro aqui, direto ao ponto, né? Diversificação. Primeira coisa, pô, Marco, já entendo um pouco o que é diversificação, mas deixa eu resumir assim, tem muita coisa ali, não é aquela coisa toda, né? Diversificação simplesmente é você pegar o seu capital e alocar em ativos de classes diferentes, ou com objetivos diferentes, ou que são influenciados com fatores diferentes, tá? Essa é a diversificação. Ah, ações, FIIs, você tem aí, eles são completamente diferentes. Não são. Tá? Eles têm algumas características diferentes, mas, por exemplo, os dois são renda variável, muita gente não fala, né? Tá. Então, tá. Você pode diversificar em várias classes de ativos, em vários ativos diferentes. Se a gente for entrar um pouquinho a mais, né? O que são as classes? A gente poderia entrar ações, imóveis, moedas, commodities, derivativos de petróleo, agrícolas, renda fixa, pós-fixado, pré-fixado, tudo isso são ativos de classes diferentes. Mas a gente, como eu estava dizendo, a gente consegue utilizar a diversificação dentro de uma classe, utilizando de uma maneira diferente, e esse é o plus a mais adicional do que a gente vem trazer aqui para você, tá? Primeira coisa, vamos fazer o back to basics, né? De volta a básico. Né? Eu preciso, direi, porque eu gosto de que nem o Jack the Ripper, né? Jack o Estripador. Passo a passo, passo a passo. Olha só. Isso aqui é o seu terminal, provavelmente, se você está usando o MetaTrader. E aí você tem ativos ali. E aí vê USD, CHF, GBP USD, Euro USD, USD JPY, aquela coisa fica o bid, o ask, o preço de compra, o preço de venda, fica mudando e você fica um frenesi, tá? Olha só. Isso você tem que entender o básico. Você está operando um par de moedas. No momento que você opera um par de moedas, você, quando faz uma operação de compra, você está vendendo a outra. Se você faz uma operação de venda, você está comprando a outra. Parece básico, mas isso muda muito a questão da diversificação. Vamos ali o par queridinho, Euro USD aí, que você pode ver aí 1.06098, tá? Esquece o valor. Euro USD, se você faz um buy, você compra, a sua estratégia manda comprar, você está esperando que o euro suba, se valorize e o preço do dólar caia. Se você faz um sell, faz uma venda, você está esperando que o euro caia, o valor do euro caia em relação ao valor do dólar. Isso é, o euro caia e o dólar suba. Pegou? Básico, né? Então entenda que toda vez que você estiver trabalhando no mercado, CFDs, você está operando com CFD de moeda, você está operando com um par. Tá? Ok. Marco, por que essa introdução básica aí? Porque eu já estou entrando em diversificação. Tá? E é o objetivo aqui, trazer conteúdos objetivos e claros para você. Existe uma nomenclatura, quando a gente trabalha no CFD de moedas, com 3 grandes blocos. Major, são os maiores, como as large caps, as empresas grandes, tá? Você fizer uma analogia com ações, as grandes empresas. Você tem os minors, os menores, que seriam as mid caps, e você tem os exóticos, que seriam mais exóticos que as small caps, tá? Então, entendendo, empresas grandes, empresas médias e empresas aí diferentes, vamos chamar diferentes, tá? Então, o que a gente tem? Uma das maneiras, quando a gente pega as majors, que é o que eu trouxe para você, são esses os pares majors, tem umas vantagens, né? Calma lá, não é o objetivo aqui, mas eu tenho que explicar, você ganha como extra. Tem menor spread, tem maior liquidez, você não tem um spread, ele não faz um wide, né? Ele não abre o spread quando não tem negociação aí no período entre a abertura do Japão, a abertura da Nova Zelândia, por exemplo, né? O que acontece com alguns pares que tem menos negociação, esse spread aumenta, você paga mais caro. Porque não tem liquidez. Então, tem liquidez, você entra e sai, tá quase aí 24 horas rodando. Agora, notem uma coisa que poucos operadores percebem. Você vê que você sempre tem o dólar aí? Então tem que ter um cuidado, porque uma das formas de diversificar é você operar, não é fazer um hedge, tá? Porque hedge ele é totalmente diferente, muitos operadores falam besteira quando falam isso. Hedge, a gente faz um cálculo, é calculado, tá? Tem que pegar a canetinha, escrever e fazer cálculo para que a gente trava, a gente faz uma trava. Então, tá redeado, a gente trava.
Então, qualquer movimentação que tiver nos ativos não vai interferir em nada o meu lucro, tá? Quando a gente trabalha, que aí por isso que é diversificação, comprando um euro USD e vendendo um GBP USD, por exemplo, eu vou estar diversificando, apesar de eu estar sempre com um USD na mão. Não é uma boa diversificação, porque você sempre tem o dólar, tá? Mas é uma maneira de diversificar. É operar pontas, comprado e vendido, diferente. Marco, me dá um exemplo. Se você comprar o euro USD e comprar o GBP USD, você não vai estar diversificando, porque você está duas vezes vendendo o dólar. Pegou? Simples assim. Tão simples. E aí você pode fazer, escreve a moeda uma do lado, que é uma dica. Muita gente, eu sou operador muito velho. Escreve o par um do lado do outro, que você nunca mais vai esquecer isso, né? Ah, comprei esse, o que acontece no outro? Uma das formas, segunda forma, é usar os majors, os menores, as mid caps. Que aí você pode ver que a gente está saindo do dólar, a gente tem outras possibilidades, né, de operar, como o AUD-CAD, dólar australiano com dólar canadense, o euro JPY, o euro frente ao IEM, a Libra contra o AUD, tem várias, tem os crosses também, mas os minors, quais são as dificuldades dos minors, né? A gente tem um spread às vezes um pouquinho mais alto, a gente não tem uma tão boa liquidez, às vezes o par não movimenta tanto, às vezes o par movimenta mais, tá? Então tem algumas características. Mas, se você olhar, aqui a gente está diversificando países. Quando a gente está operando CFD de moedas, a gente está operando países, certo? Né? Euro, Europa, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Japão, China, Rússia, o que for, tá? Quando você trabalha com moedas de países diferentes, tá? A gente vai ver que tem uma correlação, mas a gente está diversificando. A gente está diversificando, utilizando isso também. Uma outra maneira é utilizar os exóticos, tá? Aí tem que ter coração forte, não pode ter taquicardia, porque aqui é como trabalhar com empresas que são exóticas, esse é o adjetivo perfeito, exóticas, tá? O que a gente faz? Quando a gente tem um par exótico, tem algumas coisas que não são muito boas. Normalmente o spread é alto, a movimentação ela não é tão estruturada, certo? Porque ela é muito mais impactada. Tem por qualquer ação do Banco Central e tudo mais, de players, grandes players, empresas mandando dinheiro para fora, tudo mais, movimentam bastante o mercado, porque aquele mercado é menor, tá? Como é que o mercado, e você pode tomar conta dessa vantagem, aproveitar essa vantagem e utiliza. Vocês olhem aí, nas grandes exóticas, na maior parte das exóticas, peso mexicano, moeda da Índia, moeda de Hong Kong, moeda de Singapura, blá, 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 tem sempre o dólar. Cara, você goste ou não goste, tá? O dólar é a maior moeda do mundo, o dólar é a moeda mais líquida do mundo, você vende e compra dólar em qualquer lugar do mundo. Você não vende e compra dólar real em qualquer lugar do mundo, não, tá? Não vende, é muito difícil em alguns lugares. Dólar você sempre vai ter uma cotação. E o pessoal pode querer, pode pagar mais ou pode pagar menos, mas sempre vai querer, tá? Então, o que o mercado fez? Ele botou uma exótica contra uma principal moeda aí do mundo. Então, essa principal moeda nos dá uma segurança de ter algo de liquidez, certo? Só que ela é um contraparte, lembrando que é um par. Então, a gente tem o dólar contra outra moeda. É uma das formas de diversificação também. Agora começa a ficar mais legal a diversificação, tá? Eu sei que ficou meio chatinho, mas é as formas que a gente tem para utilizar, né? Se você quer, que eu chamo, né, na Emitim, quer tesão, quer ter essas coisas, não vem o mercado. O mercado ele é muito estruturado, ele é muito calculado, ele é muito regras, né? Se você não tem regras, você não vai ter resultado no mercado financeiro. Desculpa dizer isso é a verdade, tá? Regras sejam quais elas forem, mas se você tiver, você tem maior probabilidade de sucesso. Vamos falar um pouquinho de correlação. E aqui eu quero que você olhe para os meus olhos azuis, porque eu não quero ficar fazendo uma teoria para você, quero mostrar. Provavelmente, se você é um operador já ouviu, se o dólar sobe, o Ibov cai, se o Ibov sobe, o dólar cai. Isso é uma correlação. Existem também no CFD de moedas, tá? Agora, lembrem que correlação é diferente de hedge, tá? Então, o que é isso? Se o dólar sobe, o Ibov vai cair. Nem sempre. Eu já mostrei para vocês e muitas vezes que os dois subiram, os dois desceram e o pessoal que faz esse tipo de estratégia acabou se ferrando,
Não faça esse tipo de estratégia, tá? Opere correlação de uma maneira inteligente, que é diversificando. Então, olha só, o que é esse monte de número na sua tela? São um cálculo estatístico de correlação. Correlação, lembrando, é a probabilidade de um se movimentar no mesmo sentido do outro. Se a correlação é positiva, eles dois sobem. Se um subir, o outro vai subir. Se um descer, o outro vai descer. Se a correlação é negativa, ela é inversa. O que significa? Se um sobe, o outro desce. Se o outro sobe, o outro um desce. Marco, me explica como é que eu posso utilizar diversificação utilizando correlação. Vamos pegar a primeira linha, tá? Para a gente não ir. Só um adentro aqui para vocês. Precisa calcular? Não precisa calcular. Você pode colocar em qualquer navegador de busca aí e você vai botar correlação FX e vai ter várias fórmulas matemáticas e vários time frames. Correlações, elas diferenciam, né? Elas são diferentes de acordo com o time frame. Correlação de 1 minuto é diferente de 5 minutos, 5 minutos é diferente de 1 hora é diferente de diária é diferente de semanal. Tá? Então, preste atenção nisso, não faça cagada. Voltando aqui. Na primeira linha, se a gente tem o Euro-USD com o USD-CAD, 1, 2, 3, 4, na quarta coluna, primeira linha, quarta coluna, tá? O primeiro verdinho com um rosinha laranja. Você vai ver que é menos 0,83. Tá? O que significa isso? Existe a grande probabilidade que quando o euro suba, o USD-CAD caia. Porque tem o USD nas duas pontas e tudo mais, mas entenda isso, simplesmente isso. E isso se você pode trabalhar diversificando. Né? Mas eu quero fazer uma diversificação um pouquinho mais avançada. Trabalhe, então, com esses números brancos. Tá? Os números brancos significa que a correlação ela é fraca. Então, pode ser que você consiga diversificar de uma maneira muito mais eficiente trabalhando com os números brancos. Existe um risco. E lembrando que diversificação é diferente de hedge. Tá? Completamente diferente de hedge. E agora, fechando aqui, senão os guris vão puxar minhas orelhas. O tempo. Tem a diversificação de um pouco mais especial, que é quando você utiliza time frames e estratégias de uma maneira juntas para diversificar. Parece muito complicado o que eu estou falando aqui, mas não é. Tá? Quando você pensa, por exemplo, tem estratégias de mais longo prazo, semanal, né? Abrir na segunda, fechar na sexta, ou esperar algumas semanas, né, para dar tudo mais. Você está trabalhando com o horizonte, com uma estratégia de médio e longo prazo. Tá? Enquanto você tem estratégias, isso é belíssimo você usar essas duas coisas, de curto prazo. O que é a estratégia de curto prazo? Day trade, scalper, né? Gráficos menores. Quando você tem, e vai acontecer, se você utiliza esse tipo de diversificação, essa maneira de diversificar, você vai ver que você pode estar comprado no Euro-USD, né, para longo prazo e vendendo e fechando, vendendo no curto prazo. Você utiliza o que eu chamo o melhor dos dois mundos, né? Você está especulando no curto prazo, desde que você tenha estratégias, e você está numa posição mais longo prazo, desde que você tenha estratégia para isso. Então você pega a melhor coisa, você está pegando tempos gráficos, estratégias diferentes. É uma maneira de diversificar muito boa, né? Com quem me segue sabe que eu muitas vezes estou fazendo isso. E é muito bacana que os alunos da Emitim também fazem, e às vezes dá um craque, no início fica uma coisa mais confusa, né? Por isso que tem alguma metodologia de como fazer isso, tá? Você está comprado e vendendo a mesma moeda. É muito interessante, aí você fecha uma ponta, abre outra, é muito legal, desde que você tenha estratégias que façam isso. Para fechar, concluindo diversificação. Galera, maneiras básicas, majors, minors, exóticos. Usem pares maiores, menores e exóticos, tá? Um pouquinho mais avançado, usem correlação. E aí sim, mais avançado mesmo, utilizem estratégias e time frames diferentes na maneira com o objetivo de que você consiga estar diversificado com objetivos diferentes em cada operação. Não é porque abriu comprado, euro, não faça isso. Né? Tem que ter estratégias para isso. Porque o euro-dólar está subindo, você está vendido, aí você abre uma compra. Não faça isso, isso é uma tentativa de hedge que dá normalmente ruim. Tá? Por que dá ruim? Porque você não sabe quando fechar uma perna para deixar a outra perna correr. É a mesma coisa de pessoas, investidores, operadores, especuladores, tentando operar opções sem nem que fazer cálculos. Não existe como. Tá?
opções, tem cálculo para serem feitos, sim. Tá? Então, fechando com tudo, galera, uma excelente semana para todos nós que operamos de verdade. Quem quiser aprender um pouquinho mais de gap, entra lá no site da Emitim. E, afinal, você opera ou não, dá o like e deixa a resposta aqui. Um abraço e até semana que vem, se Deus quiser.